Oi galera, tudo bem? Hoje eu pensei numa coisa diferente para nossa aula. Considerando que a semana de provas está próxima, considerando que terminamos o conteúdo do primeiro bimestre, conforme previsto, né, no tempo certinho, e que temos algumas atividades e exercícios que ficaram pendentes, que eu passei para vocês, alguns vocês entregaram, outros nós discutimos, né, no nosso encontro ao vivo com alguns, né, que entregaram. Eu decidi gravar esse vídeo e postar para vocês um documento com as respostas, indicação, enfim, de acórdãos do STF que atendam aquelas questões que eu submeti para vocês analisarem, para que nós possamos fazer aí uma conferência, né, das respostas que vocês deram naqueles exercícios, já aproveitar para retomar alguns pontos e aprofundarmos outros pontos que nós acabamos não aprofundando, e também passar para vocês um texto complementar a tudo isso, e aí na aula de hoje nós podemos discutir todas essas questões para fechar esse conteúdo todo do primeiro bimestre com chave de ouro, né? Claro que com um foco muito maior na ADIM, legitimidade, aquelas questões de cabimento, objeto, enfim, da ação direta de inconstitucionalidade, mas acho que isso vai ajudá-los a estudar e a se prepararem para as provas, combinado? Possivelmente vai ser mais de um vídeo, porque são várias atividades que eu propus, né? Mas a ideia é que nós façamos aí hoje à noite, depois de vocês verem esse vídeo, lerem as respostas, etc., um debate, né? Um bate-bola sobre todas essas questões, para conseguir solucionar também as dúvidas de vocês, ok? Então anotem aí se tiverem dúvidas, né, claro, e peguem o material que eu já coloquei, né? É muito legal se vocês puderem acompanhar isso tudo que eu vou falar agora para vocês com o material que eu botei lá para vocês com essas respostas. Combinadíssimo? A primeira coisa que eu vou pegar então, gente, é o documento dos exercícios de 7 de abril, tá? Que eram aqueles exercícios para complementar a aula de ação direta de inconstitucionalidade, né? Que trazia algumas questões interessantes sobre o objeto da ADIM, sobre o cabimento da ADIM. E a primeira perguntinha que tínhamos lá era se medida provisória poderá ser objeto de ADIM, o que ocorre se ela for reeditada e se ela for convertida em lei, e se a sua resposta será a mesma caso a norma reeditada seja substancialmente distinta da originalmente impugnada. Tranquila essa, né? Me lembro que para aqueles que entraram lá no Collaborate naquele dia, nós trocamos uma ideia bacana sobre isso e vocês conseguiram pegar as respostas, né? A medida provisória pode ser objeto de controle concentrado de constitucionalidade, inclusive, claro, por meio da ADIM. Todos aqueles atos que estão lá no artigo 59 da Constituição Federal poderão. Se a medida provisória for reeditada ou convertida em lei, a ADIM, a princípio, não perde o objeto. O que acontece é que o autor terá que aditar a petição inicial para adequá-la ao ato normativo então vigente. Então, houve reedição, vai ter que haver ali o aditamento para se incluir a reedição da medida provisória. Houve conversão em lei, vai ter que haver ali o aditamento para se mencionar, então, a lei que substituiu, então, agora, né, ou melhor, na qual a medida provisória foi convertida, ok? Agora, se a medida provisória não for reeditada, se o prazo dela passar, se não houver reedição, aí sim a ADIM tem que perder o objeto, porque aí a norma deixará de existir, né? Agora, existe uma decisão bem interessante que eu coloquei ali no material para vocês, que embora seja antiga, o STF não voltou muito a tratar dessa questão, e que diz respeito à reedição de uma medida provisória que seja substancialmente diversa daquela medida provisória que ensejou a ADIM. Se isso acontecer, aí sim haverá necessidade de uma nova propositura, porque nós estaremos diante de uma norma substancialmente diversa e, portanto, de uma ADIM, de uma ação também, né, de um objeto da ADIM também substancialmente diverso. Neste caso, então, aquela ADIM que existia perde o objeto e a nova substancialmente diversa fundamentará uma outra petição inicial para a propositura de uma outra ação direta de inconstitucionalidade, ok? Indo para o ponto 2, leis que veiculam matéria orçamentária poderão ser objeto de ADIM. Essa era uma questão, uma questão interessante porque o STF mudou o entendimento sobre isso, né? Há algumas decisões antigas do STF, eu até botei ali para vocês, que vão entender que, embora essas leis sejam leis, elas são leis em sentido formal, porque elas acabam veiculando questões relativas à previsão de receitas, de despesas, abertura de créditos orçamentários, e não possuem
possuem generalidade e abstração. E para poder ser objeto de controle concentrado, de controle de lei, de constitucionalidade de lei em tese, haveria ali a necessidade de uma abstração e de uma generalidade que não haveria, que não existiriam nessas leis. Porém, mais recentemente, eu trouxe para vocês também ali a ADIM 4048, o STF acabou entendendo que sim, que cabe a ele a função principal, enquanto guardião da Constituição, de fazer o controle de constitucionalidade também dessas leis, mesmo que elas substancialmente não tenham a generalidade e a abstração que as demais têm e que permitem, portanto, o controle concentrado de constitucionalidade, ok? Então, é uma mudança de entendimento interessante da STF nesse sentido, tá? O ponto 3, lei anterior à Constituição Federal poderá ser objeto de ADIM? Falamos muito disso, né? Não. Por quê? Porque essa lei ou vai ter sido revogada ou vai ter sido recepcionada pela nova Constituição, quando essa Constituição vem com relação àquelas leis que estavam vigentes anteriormente àquela Constituição, ou seja, estamos falando de direito pré-constitucional. Neste caso, ocorre o fenômeno da revogação, não ocorre o fenômeno da inconstitucionalidade, por isso elas não podem ser objeto da ADIM. O que pode acontecer é a necessidade de um exame de compatibilidade dessas leis com a Constituição. Então, nós temos várias normas que são pré-constitucionais, mas que continuam vigentes, porque foram recepcionadas, mas muitas vezes pode haver uma dúvida quanto à efetiva compatibilidade dessas normas com a Constituição Federal. Neste caso, se eu precisar analisar eventual violação dessas normas com o texto constitucional, eu só posso fazer isso por meio do instrumento da DPF, da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, que vem prevista lá na Lei 9882 de 1999, ok? A DPF vai ser a última das ações que nós vamos estudar, e aí lá eu vou explicar melhor isso para vocês. Mas a princípio, então, as normas pré-constitucionais não são objeto de controle concentrado, salvo por meio da DPF, por meio da ADIM, jamais, ok? Lei municipal pode ser objeto de ADIM? Sabemos que não. Apenas leis estaduais ou federais. Ah, mas o STF não vai nunca fazer o controle de constitucionalidade de uma lei municipal? Vai, pela via do controle difuso, porque uma lei municipal pode ser suscitada mesmo numa ação de primeiro grau como fundamento, ou pode ser objeto de uma ação de controle no Tribunal de Justiça, no tribunal local. E este tipo de controle possibilitará, então, que a questão chegue no STF pela via do recurso extraordinário. Mas aí eu estou falando de um outro caminho, né? Não o caminho da ADIM. Mas sim, o STF acaba fazendo o controle da lei municipal por essas formas, ok? E por fim, 5... Por fim, não, que acho que tem mais... Não, por fim, com relação ao cabimento, né? Depois tem várias de legitimidade. Atos normativos secundários, resoluções, portarias, etc., poderão ser objeto de ADIM? Aqui era aquela questão também que nós passamos muito, pessoal, porque vocês ficaram com muita dúvida, né? Em regra, esses atos não são objeto de controle. Por quê? Porque eles vão envolver um problema de legalidade e não de constitucionalidade. E o STF não analisa questões relativas à legalidade, mas só problemas de inconstitucionalidade. Em alguns casos, porém, esses atos normativos apresentam autonomia. Autonomia tal que implica numa violação direta e não reflexa à Constituição. Nesses casos, é o caso da ADIM da doação de sangue, né, que eu coloquei ali para vocês, e de uma outra também bem legal e bem recente que eu coloquei ali para vocês também. Nesses casos é possível fazer o controle de constitucionalidade dessas normas, tá? Mas vejam que isso é muito excepcional, tá? Em regra, essas normas não vão ser dotadas de autonomia, elas vêm editadas no uso do poder regulamentar, e elas sempre serão embasadas nos poderes que uma lei atribui a um determinado órgão para sua edição. E aí sim está o problema de legalidade, de incompatibilidade desse ato infralegal com esta lei que autoriza a sua edição, e não um problema de ofensa direta à Constituição. No caso da doação de sangue, porém, a portaria, né, que tratava da doação de sangue, tinha um caráter autônomo, e este ato autônomo violava diretamente a Constituição Federal e uma série de garantias constitucionais. Por isso é que naquela situação o ministro Fachin admitiu o cabimento da ADIM, tá? Chama a atenção de vocês para que vocês deem uma olhadinha em especial no texto
no pedacinho, né, da ADI 5082, que acabou de ser publicada. Ela foi julgada em 2018, mas foi publicado só agora o acórdão, né, super rápido, o Supremo Tribunal Federal na publicação dos acórdãos. Mas ela acabou de ser publicada agora no comecinho de abril desse ano, e ela trata de uma questão bem interessante que envolvia a discussão de inconstitucionalidade de uma lei e de portarias editadas com base nessa lei. E ali, no texto, o relator, que era o ministro Fachin também, trouxe uma questão muito interessante para admitir a DIN, porque, claro, né, houve um questionamento quanto ao cabimento, já que se tratava de uma portaria, e aí o ministro Fachin disse, no fundo, não temos aí um grande problema. Por quê? Primeiro, é uma lei, e a lei está sendo objeto, e ela pode ser objeto da DIN. Em segundo lugar, essa portaria regulamenta questões afetas à lei. Então, eventualmente, o que vai acontecer é uma hipótese de inconstitucionalidade por arrastamento, caso a portaria veicule apenas a regulamentação do que já consta na lei. E ainda que assim não fosse, ainda que se entenda que a portaria não se limita a regulamentar questões que a lei prevê, ela aí sim vai ter um caráter autônomo, enquanto caráter autônomo, norma de caráter autônomo, um decreto autônomo, ela pode ser objeto de controle concentrado. Então, deem uma olhadinha nesse pedacinho que eu coloquei, se tiverem interesse, peguem o acórdão todo lá no site do Supremo, porque esse é um caso bem legal para vocês compreenderem o cabimento super excepcional de controle de constitucionalidade por meio de ADIM desses atos infralegais, ok? As demais questões são de legitimidade, então vem lá a 6. Quanto à legitimidade, qual o requisito para que o partido político possa propor a ADIM? E o que ocorre se, após a sua propositura, esse requisito deixar de ser preenchido? O partido tem que ter representação no Congresso Nacional, basta um deputado, um senador, já é suficiente, e eventualmente, vindo novas eleições, se esse partido deixa de ter representação, não consegue eleger ninguém, e a ADIM está em andamento, nada acontece, ela não deixa de existir, ela não perde seu objeto, ela continua proposta e sendo, tramitando, não havendo, portanto, nenhum impacto na existência dessa demanda, ok? Dessa ação. O diretório estadual de um partido tem legitimidade para a ADIM, o diretório municipal, enfim, que seja, ficou errado aqui? Sim, não, desculpe. Não tem legitimidade. Quem tem legitimidade é o Diretório Nacional, também falamos nisso, Botei ali para vocês o entendimento do STF. E, por fim, o que significa dizer que uma entidade de classe tem que ter representação em âmbito nacional, enquanto os estados ela precisa ter atuação para que o requisito seja preenchido. Ela precisa ter representação, segundo a jurisprudência do STF, em no mínimo 9 estados para que tenha representação nacional e, portanto, possa propor a ação direta de inconstitucionalidade. E, claro, ela tem que ter afinidade com a temática daquela ação, porque, nesse caso, vale a ideia da pertinência temática, de que falamos lá na aula de ação direta de inconstitucionalidade. Ok? Tem uma decisão muito interessante recente do ministro Barroso, que autorizou uma associação a ingressar com uma DIN. É um caso bem interessante, que vale a pena vocês darem uma olhada, porque ele ampliou, de certa forma, o rol dos legitimados. Não que não haja um bom motivo e um fundamento constitucional muito interessante para isso, mas ele fez isso por meio de decisão monocrática, e isso é um pouco temerário. Temos que tomar um pouco de cuidado com certas mudanças de entendimento da STF, principalmente essas que implicam numa interpretação ampliativa, numa interpretação um pouquinho mais extensa, do texto constitucional, por meio de decisões monocráticas. Eu e o professor Inomata até publicamos um artigo sobre isso. Eu vou disponibilizar para vocês, é um artigo bem pequenininho que saiu na Folha, no Estadão, não me lembro, em um dos jornais e também na Gazeta, em que nós elogiamos o conteúdo da decisão, mas criticamos o procedimento que foi adotado pelo ministro Barroso. É muito interessante porque trata do rol dos legitimados para a DIN, do rol do 103, mas faz algumas ressalvas interessantes sobre a cautela que o STF tem que ter na tomada de algumas decisões. Ok, pessoal? Eu vou parar esse vídeo, que já está bem grandinho. Daqui a pouco eu volto com outro vídeo para discutir com vocês os casos do PBL, do Problem Based Learning, que nós fizemos e que vocês entregaram, inclusive, porque aquele valia nota. Ok? Até já!